Você poderia imaginar uma inteligência artificial que fosse capaz de ler o pensamento humano? A descoberta vai mais fundo, até os tecidos de nossos cérebros, onde os pesquisadores da universidade usaram inteligência artificial para traduzir cães cerebrais em texto e o que a Meta está fazendo. Pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, criaram um decodificador semântico que pode ler a mente de uma pessoa, convertendo a atividade cerebral em um texto compreensível. Além disso, em maio de 2023, a Meta também fez algo semelhante. Eles revelaram um sistema de inteligência artificial capaz de analisar as ondas cerebrais de uma pessoa e prever o que ela está vendo em tempo real. Basicamente, a Meta, uma empresa de bilhões de dólares no conglomerado de mídia social, criou um dispositivo de telepatia com a ajuda da inteligência artificial generativa. A mais recente ferramenta de inteligência artificial da UT pode ser um divisor de águas para algumas pessoas. A esperança real é que isso possa ajudar pessoas que perderam a capacidade de se comunicar por algum motivo. Jerry Tang, um estudante de doutorado em ciência da computação, e Alexander Ut, um professor assistente de neurociência e ciência da computação, lideraram a pesquisa na Universidade do Texas. Eles desenvolveram um dispositivo de leitura mental chamado decodificador de linguagem não invasivo. Decodificadores de linguagem não são novos, mas usá-los com os recentes avanços em inteligência artificial generativa certamente é. Decodificadores mais antigos podiam reconhecer apenas algumas palavras aqui ou ali. No entanto, Tang e sua equipe conseguiram superar isso. Seu dispositivo pode reconstruir a linguagem contínua a partir da fala percebida, da fala imaginada e de vídeos silenciosos. Embora a tecnologia Neuralink, por outro lado, seja um método invasivo que fornece dados mais claros, ela também possui riscos mais altos. A equipe da UT Austin criou um novo sistema chamado decodificador semântico. Ele funciona analisando registros cerebrais não invasivos por meio de imagens de ressonância magnética funcional, fMRI. O decodificador reconstrói o que uma pessoa percebe ou imagina em linguagem natural contínua. Parece incrível, mas antes de ficarmos muito empolgados, vamos entender as limitações de um sistema não invasivo e os desafios que os pesquisadores tiveram que superar. Sistemas não invasivos ainda estão em seus estágios iniciais de desenvolvimento, ficando para trás em áreas vitais. A equipe escolheu o fMRI não invasivo porque possui excelente especificidade espacial, o que significa que pode identificar com grande precisão a neuroatividade no cérebro. Agora, imagine tentar decodificar a linguagem natural, onde falamos a uma taxa de 1 a 2 palavras por segundo. Para abordar esse problema, os pesquisadores empregaram um modelo de codificação que prevê como o cérebro responde à linguagem natural. Para treinar o modelo, eles gravaram respostas cerebrais enquanto os participantes ouviam 16 horas de histórias narrativas faladas. Ao extrair as características semânticas e usar regressão linear, eles construíram um modelo preciso das respostas cerebrais a diferentes sequências de palavras. Onde fica mais interessante é garantir que as palavras decodificadas tivessem gramática e estrutura adequadas. Os pesquisadores incorporaram um modelo generativo de linguagem de rede neural ou inteligência artificial generativa. Curiosamente, eles usaram o GPT-1, uma versão anterior dos famosos modelos ChatGPT, para prever com precisão as palavras mais prováveis de seguir em uma determinada sequência. No entanto, com inúmeras sequências de palavras possíveis, seria impraticável gerar e pontuar cada uma individualmente. É aqui que entra um algoritmo inteligente chamado busca de feixe. Vamos dar uma olhada mais de perto em como isso funciona. Primeiro, ele analisa a atividade cerebral e depois gera sequências de palavras, uma palavra de cada vez. Ele começa com um grupo das frases mais prováveis, e à medida que analisa a atividade cerebral e identifica novas palavras, gera mais possíveis continuidades para cada sequência no grupo. Essa abordagem gradualmente reduz as possibilidades, mantendo as opções mais promissoras para cada etapa. Mantendo as sequências mais credíveis, o decodificador refina continuamente suas previsões e determina as palavras mais prováveis ao longo do tempo. Um exemplo seria necessário aqui. Considere a situação em que uma pessoa ouve ou pensa na palavra maçã. O decodificador aprende a atividade cerebral correspondente quando a pessoa encontra uma nova palavra ou sentença.
O algoritmo utiliza associações aprendidas para gerar uma sequência de palavras correspondendo ao significado do estímulo linguístico. Por exemplo, se uma pessoa ouve ou pensa "eu comi uma maçã", o algoritmo pode gerar "eu consumi uma fruta" ou "uma maçã estava na minha boca". A sequência gerada pode não ser uma réplica exata, mas captura a representação semântica. Com a ajuda de um sistema de codificação engenhoso, inteligência artificial generativa e um algoritmo de busca inteligente, os cientistas conseguiram contornar as limitações das varreduras fMRI não invasivas. Agora, com os desafios superados, era hora de os pesquisadores testarem o sistema e ver o que ele poderia fazer. A equipe treinou decodificadores para 3 indivíduos e avaliou cada decodificador, analisando as respostas cerebrais enquanto ouviam 2 novas histórias. O objetivo era determinar se o decodificador poderia entender o significado da informação. E as descobertas foram absolutamente notáveis. As sequências de palavras decodificadas não apenas capturaram o significado da informação, mas frequentemente replicaram as palavras e frases exatas. Isso mostra que as informações semânticas ou de significado profundo podem realmente ser extraídas dos sinais cerebrais medidos por fMRI. Basicamente, nossos cérebros têm sistemas de backup para entender e usar a linguagem. É como ter várias cópias do mesmo livro. Se você perder uma cópia ou ela se danificar, ainda pode ler o livro com outra cópia. Isso sugere que, mesmo que uma região cerebral seja danificada, outras podem processar as mesmas informações, preservando nossas habilidades linguísticas. E isso é uma descoberta bastante surpreendente. Indo além, testaram o sistema na fala imaginada, que é crucial para interpretar a fala silenciosa no cérebro. Os participantes foram instruídos a imaginar histórias durante as varreduras fMRI, e o decodificador identificou com sucesso o conteúdo e o significado de suas histórias. Os pesquisadores estavam extasiados com suas novas descobertas e intrigados com a perspectiva de decodificar outros tipos de informações também. Eles exploraram a decodificação cruzada modal. Os pesquisadores dizem que ficaram surpresos porque os decodificadores ainda funcionavam mesmo quando os participantes não estavam ouvindo linguagem falada. Mesmo quando alguém está vendo um filme, o modelo pode prever descrições de palavras do que estão vendo. Este estudo é um avanço significativo para interface cérebro-computador que não requerem métodos invasivos. No entanto, o estudo destacou a necessidade de incluir características motoras e feedback do participante para melhorar o processo de decodificação. Mas essa história não termina aqui. A Meta entrou em cena e elevou o patamar do que pensávamos ser possível. Em vez de usar fMRI, que tem uma resolução de um ponto de dados a cada poucos segundos, a Meta usou a tecnologia MEG, outra técnica de neuroimagem não invasiva que pode fazer milhares de medições de atividade cerebral por segundo. Com isso, eles criaram um sistema de inteligência artificial capaz de decodificar representações visuais no cérebro em tempo real. O sistema pode ser implantado para reconstruir a partir da atividade cerebral as imagens percebidas e processadas pelo cérebro a cada instante. Eu disse que isso ia ficar selvagem. O sistema consiste em 3 partes: um codificador de imagem, um codificador cerebral e um decodificador de imagem. A inteligência artificial foi treinada em um conjunto de dados público de gravações MEG adquiridas de voluntários saudáveis na pesquisa da Meta. Descobriu-se que os sinais cerebrais se alinham melhor com sistemas modernos de inteligência artificial de visão computacional como o Dino V2. Essa inteligência artificial aprendeu imagens por si mesma e não foi supervisionada por rótulos humanos. A Meta afirma que a aprendizagem autossupervisionada leva sistemas de inteligência artificial a aprenderem representações semelhantes às do cérebro. Os neuronews artificiais no algoritmo tendem a ser ativados de maneira semelhante aos neuronews físicos no cérebro humano em resposta à mesma imagem. Esse alinhamento funcional entre esses sistemas de inteligência artificial e o cérebro pode ser usada para orientar a geração de imagens semelhantes ao que os participantes veem no scanner. A Meta afirma que sua pesquisa visa orientar o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial projetados para aprender e raciocinar como os humanos. Contudo, veremos se isso se concretizará. Acompanhar o futuro da tecnologia de leitura da mente é desafiador, mas o potencial é vasto. Pode ajudar aqueles que estão mentalmente conscientes, mas incapazes de falar ou se comunicar.
Pense ainda mais à frente e imagine se o volume, as notificações e a seleção de música de um smartphone se adaptassem ao humor ou à atividade cerebral do usuário. Dispositivos poderiam ser comandados apenas por pensamentos. Embora haja um longo caminho a percorrer com a tecnologia de varredura cerebral, está claro que estamos no início de uma nova era na interpretação do cérebro humano, graças à inteligência artificial generativa. No lado negativo, no entanto, o conjunto de todas essas tecnologias poderia ser uma catástrofe para a privacidade. Imaginem a Meta ou o Google sendo capazes de saber no que você está olhando ou até mesmo o que está pensando, tudo para aprimorar a segmentação de publicidade ou influenciar a opinião pública. Quem sabe o que essa tecnologia se tornará nos próximos 30 anos? Há preocupações naturais sobre a tecnologia de decodificação mental. Embora a pesquisa seja uma coisa, ter tecnologia vestível popular como o headset Meta 6 ou óculos de câmera de vídeo pode ser uma tentação futura para a empresa. A Meta nunca foi conhecida por se importar com a privacidade e o consentimento do usuário, embora ainda seja necessário superar muitos desafios e limitações para alcançar a verdadeira leitura mental ou telepatia. O mundo científico ficou atônito com as descobertas do decodificador semântico. Os resultados são indiscutivelmente notáveis, mostrando que informações semânticas ou de significado profundo podem ser extraídas dos sinais cerebrais medidos pelo fMRI. Os decodificadores foram testados para 3 indivíduos, e os sequenciamentos de palavras decodificadas não apenas capturaram o significado da informação, mas muitas vezes replicaram as palavras e frases exatas. Isso demonstra que informações semânticas podem, de fato, ser extraídas dos sinais cerebrais medidos pelo fMRI. Além disso, a pesquisa revelou que diferentes partes do cérebro codificam redundantemente representações de linguagem ao nível da palavra. Basicamente, nossos cérebros têm sistemas de backup para entender e usar a linguagem. Como vocês acham que isso moldará o futuro? Essa capacidade de ler ou interpretar os pensamentos de alguém é boa ou má? Deixe sua opinião nos comentários. Em resumo, decodificadores cerebrais utilizando o poder da inteligência artificial para interpretar pensamentos humanos e gerar linguagem coerente e imagens estão apenas começando. Apesar de scanners ainda serem volumosos e caros, e o processo de treinamento demorado, a tecnologia só vai melhorar com o tempo. Como toda tecnologia, isso só vai melhorar com o tempo. Claro, há preocupações sobre o uso indevido dessas tecnologias, mas para os fisicamente impedidos, as possibilidades são quase infinitas. Pessoalmente, achei isso fascinante. E vocês, o que pensam? Como acham que isso moldará o futuro? Deixem suas opiniões na seção de comentários. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no canal, deixe sua opinião e aperte o like, assim saberei se você gostou do vídeo. Até a próxima. Um grande abraço.